Você pode saber ler muito bem. Talvez até seja um leitor público. Pode ter cursado alguma faculdade. Domina com facilidade a arte da leitura. Lê cartas, livros, mensagens impressas e eletrônicas. Precisou aprender muito para dominar o aprendizado. E conseguiu. É uma pena que talvez seja ainda um analfabeto. Talvez não domine ainda uma forma muito importante de leitura. Talvez não consiga ler um olhar. Na busca do domínio do saber, os humanos vão deixando de aprender. Buscam saber as coisas profundas e desconsideram as coisas que antes sabiam, mas hoje ignoram. Muitos não conseguem o emprego porque não olharam fixamente nos olhos do entrevistador. Não transmitiram confiança. Não conseguiram ler nos olhos de quem entrevistava o motivo das indagações que fazia. As perguntas estavam nas palavras, mas os motivos estavam no olhar. Não foi diferente quando o casal esquentou o ambiente e explodiu, chegando ao rompimento da relação. Ele ficou irado com as palavras que ouviu, mas não leu nos olhos dela, que eram mentira. As palavras saíram no calor da ira, mas os olhos expressavam o que dizia o coração. Olhe nos olhos. São os olhos que falam a verdade. São os olhos que desmontam o mentiroso. São os olhos que mostram a realidade do que diz um coração. São os olhos que transmitem confiança naquilo que se diz. Por isso, quando falar, olhe nos olhos, encare, tenha coragem, transmita a realidade que quer transmitir. Do contrário, seus olhos o trairão. Quando ouvir, olhe nos olhos, encare, tenha coragem. Poderá ler no olhar algo bem diferente do que os lábios disseram. Quando as palavras ferem, o olhar cura. Quando as palavras desprezam, o olhar acolhe. Quando as palavras dispensam, o olhar pede. Quando as palavras separam, o olhar une. Quando as palavras dizem não, o olhar diz sim. Aprenda a olhar nos olhos. Senão, vai acabar praticando atos de insanidade. Como quem caminha irado para a criança que acabou de aprontar uma daquelas boas. O olhar da criança pede socorro. Grita pelo perdão. Implora ser poupada. Promete não mais cometer o mesmo erro. Mas o insano é analfabeto. Não sabe ler o olhar. Então castiga. E marca a criança para a vida toda. Cria um coração magoado e triste. Cuidado, analfabeto. Aprenda a olhar nos olhos. Aprenda a ler o olhar. Caso contrário, poderá um dia não conseguir ler o perdão que você precisa. Poderá não conseguir ler o que diz o coração que o acolhe. Aí então, ouvirá apenas a voz da condenação. Quem não compreende o olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação.